Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, por cada vez que eu trouxe aqui, Pai. Obrigado pela pastora Alice, obrigado pela Alice, pela Enganada, pelo Mundo, pela irmã Vera, Pai, pela minha mãe. Obrigado por ter nos trazido até aqui, Pai. Sabemos que todos aqui, Pai, enfrentaram muitas guerras, Pai, muitas batalhas para chegar até aqui, Pai. Mas se o Senhor nos permitiu chegar até aqui, é porque o Senhor certamente tem um propósito para cada um de nós, Pai. E nós queremos, ó Pai, nos humilhar debaixo da tua potente mão na noite de hoje, Pai. E pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti e te pedimos nessa noite, Pai, que o Espírito Santo venha assumir o controle dessa reunião, Pai. Que seja um tempo de edificação, que possamos tomar decisões, ó Deus, e que, ó Pai, a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um pause lá no som. Deixa a garrafinha aberta. Depois ele faz uma roda. Amém, queridos. Eu quero deixar uma mensagem para vocês antes da gente continuar a nossa conversa. Se você quiser abrir a Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Primeiro Samuel capítulo de número 30. O que deu aí? Nunes. Pai pequeno. Nunes aprontou. Aprontou? Deixando a garrafinha. É minha, não mandei mexer na garrafa. Porque teu é meu. 30. Isso, 1 Samuel capítulo 30. No versículo. A partir do versículo 1. Todo mundo achou? Achou, irmã Vera? 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando Davi e os seus homens, ao terceiro dia... chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul a Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque:
traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi o Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Até aqui tá bom. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, por nos trazer até aqui, por cada pessoa que está aqui nessa noite. E queremos mais uma vez te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa passagem aqui é uma passagem que tem muito a ver com o que esse ministério viveu e está vivendo, né? A Bíblia diz que o rei Davi, eles chegam na sua cidade e encontram a cidade queimada, né? A cidade foi queimada a fogo, tudo foi destruído, os filhos e as filhas foram levados como prisioneiros e não sobrou muita coisa. E a Bíblia diz então que quando Davi e os seus homens encontraram a cidade naquela situação, eles choraram até não ter mais força para chorar. Eu não sei aqui quem já passou por essa experiência de chorar até não ter mais força para chorar. Eu acho que eu já passei por essa experiência mais de uma vez, né? E existe realmente o tempo do choro, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, né? E eu já falei uma vez aqui no altar, né? Que quando eu era novinho na fé, eu achava que o choro durava uma noite, era uma noite só, né? Mas a noite fala de um período, né? Fala de uma estação. Significa que o choro pode durar 1 ano, pode durar 2, pode durar 3, né? Eu já ouvi uma mensagem do apóstolo René de um luto, uma pessoa de um luto de 10 anos, né? Um choro de 10 anos. Tem pessoas que reagem bem ao luto, né? Tem pessoas que reagem, morre um parente, um ente querido, e a pessoa reage bem, consegue se recuperar rápido. Tem gente que recupera numa semana. E eu creio que isso está muito ligado à estrutura emocional da pessoa, à fé dela, e também até mesmo o nível de amor que ela tem para com aquela pessoa que perdeu, né? Tem pessoas que quando morre, alguns já estavam até torcendo que a pessoa fosse, né? Então, tipo, me livrei, né? Então, nem existe luto num caso como esse, né? Eu acredito que nem existe luto quando é uma situação como essa. Agora, quando existe amor de verdade, como eu perdi o pastor Oscar, né? Perdemos o apóstolo Luiz Carlos, que era a nossa liderança. Foi um luto, mas para mim, pastor Christian, né? O luto do vice-presidente do nosso ministério, pastor Oscar, foi muito mais doído por causa da afinidade que eu tinha com ele, por ser meu vizinho, por ser vice-presidente do ministério, por ser uma pessoa que durante o tempo que eu morei em Nova Trento foi o meu segundo pai, né? A gente tinha muita amizade. Então, eu vivi um luto aí de quase 2 anos, né? E a gente consegue olhar para dentro da gente, a gente sabe como que a gente era antes e como que a gente ficou depois, né? E foi um luto difícil. Eu creio que hoje posso dizer que passou, né? Mas a gente tem os lutos do ministério também, né? Precisei fechar o templo na igreja lá em Nova Trento. Essa semana eu fui convidado para participar de uma entrevista na rádio ali em Tijucas. E uma das perguntas que me fizeram na entrevista, estava eu de frente com um pastor e mais um irmão, que foi membro também da Igreja Batista, o irmão Jair Pinheiro, que fez encontro face a face e tal. E uma das perguntas que eles me fizeram no ar é se eu tinha fechado a igreja pelo fato de eu ter me posicionado em favor da direita, né? Na época de campanha, né? E eu disse, olha, primeiro que o ministério nunca fechou, né? O ministério são pessoas, e nós continuamos com uma pequena célula, reunindo toda sexta-feira, ali em São João. Então o ministério nunca fechou. O ministério são as pessoas, né? O ministério aqui, Igreja Batista Restaurando Amor, não é essa estrutura aqui. O ministério são vocês, né?
Até porque a igreja primitiva, a grande parte da igreja primitiva reunia nas casas. Você vai ler na Bíblia ali Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja reunia nas casas. Depois é que começou a se levantar as estruturas, os templos, né? Que é importante, né? Mas a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, né? Onde Jesus disse, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estou no meio delas. Então, se eu tiver em 2, eu sou igreja. Se eu tiver 3, eu sou igreja. Com templo ou sem templo, né? Enfim, nós continuamos lá. Deus nunca mandou eu parar. Eu confesso para vocês, né, que eu tenho um sonho de longa data, tanto eu como a minha esposa. A gente tem um sonho de poder viajar o Brasil, viajar o mundo. Eu tenho até um quadro de sonho lá em casa, né? Viajar pregando a palavra. Se eu pudesse fazer só isso, eu amaria fazer isso, porque eu amo fazer isso. Mas Deus nunca disse assim para mim, vai, faça só isso. Deus me deu aquelas pessoas para cuidar. A gente precisou fechar o templo, mas o ministério nunca parou. De lá para cá, devido à necessidade que a Ibra teve, né? Por conta de tudo que a Ibra passou, eu me prontifiquei aqui a ajudá-los, né? Tenho ajudado, e nunca pensei em ajudar imaginando que ia fechar. Isso nunca passou pela minha mente. Desde quando eu vim para cá ajudar vocês, sempre crendo que essa igreja, ela nasceu com um propósito, ela tem um propósito, né? Então, eu vivi meus lutos, vocês também viveram os lutos de vocês, né? E quando a gente está de luto, quando a gente está vivendo esse período do choro aqui, ninguém funciona direito, né? Todos estão funcionando abaixo daquilo que a gente pode dar. Cada um aqui tem um potencial que pode muito mais, né? Mas quando a gente está debaixo de um luto, debaixo de uma guerra, debaixo de uma situação como aconteceu com Jerusalém também, numa outra ocasião, que foi aquela situação de Neemias, né? Que aí no caso Israel passou por essa situação também, e Neemias então ele pede para o rei cartas para ir até Jerusalém reconstruir a cidade. Mais uma vez, em Jerusalém, então, passou muitas vezes destruições, né? E Neemias fez a mesma coisa, né? Neemias, quando ficou sabendo que a cidade estava destruída, ele ficou alguns dias orando e chorando e lamentando, orando, chorando, lamentando, jejuando por Jerusalém. Mas chegou uma hora que ele foi diante do rei, e ele pediu cartas para o rei, porque ele queria ir para a cidade dele e reconstruir aquela cidade, né? E foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Davi. Teve o tempo do choro. E esse tempo é necessário, né? É um tempo necessário para a gente reelaborar, para a gente se reestruturar, se reorganizar emocionalmente. Eu creio que todos nós aqui passamos por isso. Creio não, tenho certeza. Tenho certeza, todos aqui passaram. Só que chega uma hora, né, que não dá para ficar chorando a vida toda. O choro dura uma noite, eu falei aqui, né? Ou seja, o choro dura um período de tempo. Mas tem uma hora que esse choro tem que chegar ao fim. A gente não vai ficar chorando a vida toda, né? A Bíblia diz em Eclesiastes, né, tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Então tem um tempo para tudo. E tem o tempo de chorar, ele existe, ele é real, mas ele tem um fim. E eu creio que, se tratando de nós aqui como pessoas, né, como irmãos em Cristo, com exceção, né, dessa situação, né, ontem faleceu um conhecido, né, da irmã Nícia, né, não era alguém da família, mas era alguém conhecido, então pode-se dizer que para ela até remete a um tempo de choro, né, embora que talvez não seja igual alguém que fosse realmente da família, né, mas enfim. O choro ele tem um fim. E Davi aqui, amados, no momento que ele estava de luto, como é difícil para as pessoas entender o luto do líder, né? Porque nós viemos de uma cultura que o líder ele tem que ser a prova de bala.
o líder ele tem que ser uma águia, o líder tem que ser indestrutível, indesistível, a pessoa mais forte, né? E que nunca se abala, mas não tem, nós somos seres humanos, né? Seres humanos, dependendo do luto que a gente passa, você vai se abalar, né? E às vezes não é nem um luto, às vezes é uma somatória de coisas, que junto com o luto, né? E aí junta tudo isso, ninguém é de ferro, né? Quando você passa por uma turbulência de provações, né? Não é brinquedo. E no caso aqui de Davi, o povo o quê? Não entendeu o luto dele. O que o povo queria? O povo queria apedrejar o líder, né? Não, vamos apedrejar, vamos matar o líder. O culpado é sempre o líder. Claro que nós líderes temos as nossas parcelas de culpa, né? Muitas vezes nós temos as nossas parcelas de culpa. Existem, às vezes, coisas que sobrevêm por nossas vidas por conta de erros que cometemos, né? Mas e se tratando aqui de Ibra, né? Até onde eu sei, meus pais são pessoas extremamente tementes a Deus, né? Podem até ter cometido erros, podem ter falhado, mas falhado querendo acertar, né? E não houve nenhum erro aqui nessa igreja de imoralidade, ou de traição, ou de pecados, né? Roubos da parte dos nossos pais, nunca, né? Houve pecados até graves de pessoas que ocuparam o altar dessa igreja, né? Algumas delas nem estão mais aqui, né? Agora, da parte deles, não. Mas, enfim, quando a gente está vivendo um momento de luto, isso acontece, né? Aqui no caso, Davi, ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou o Senhor, pediu a força de Deus, buscou o sacerdote na época, que era o cara que tinha acesso a Deus, que se relacionava com Deus. Ele pediu a estola sacerdotal para poder consultar a Deus. E ele perguntou para Deus: Senhor, o que eu faço? Perdemos tudo, não sobrou nada, a cidade foi destruída, todo mundo debaixo de luto, estão querendo me apedrejar, levaram os filhos tudo como escravo, esposa como escravo. O que eu faço agora? E aí Deus disse: persegue a tropa e de certo alcançarás e tudo libertarás. Deus é conosco. Deus é Deus Emanuel, Deus é conosco, né? E Ele vai nos ajudar, e tudo aquilo que é nosso, que pertence a nós, que pertence a Ibra, vai ser restituído. Porque se a gente for ler aqui, na continuidade aqui, Davi ele sai em busca da restituição e ele consegue recuperar tudo de volta. Assim como Neemias também foi lá e conseguiu reconstruir os muros. E não foi fácil, porque Neemias tinha adversários externos e adversários internos. Então assim é a nossa vida. A gente tem guerra, é dentro da família que tem a guerra, é dentro da igreja, é lá no trabalho, a guerra vem de todo lado. Agora não pense vocês que se a gente tentar escapar, que a gente vai conseguir se livrar, porque não vai. Fugir do problema nunca vai resolver o problema. Às vezes a gente acha que fugir de um problema vai resolver, não vai. Se vocês decidirem, não, pastor Cristo, vamos parar por aqui, eu quero ir vou para o ministério tal, eu vou para o ministério tal, amém, não tem problema. Todos nós aqui somos livres para tomar nossa decisão, né? Eu tenho certeza que Deus não vai desistir de nenhum de nós. Deus é bom, Deus é misericordioso. Como diz na gíria, né? A vida que segue. Agora, desafios vai ter em toda a igreja. Problema vai ter em toda a família, problema vai ter em todo lugar, né? Fugir dos problemas nunca vai resolver o problema. Problema se vence encarando, né? Desafio se vence encarando. Então, Davi aqui, ele decidiu encarar o problema, ele não fugiu, né? Ele não fugiu. Como eu também não estou disposto a fugir, né? Já precisei, em alguns momentos, fazer o famoso dar um tempo, né? Para me reelaborar, como foi o caso aqui de Davi. Esse tempo existe, às vezes é necessário, mas, como eu falei, uma hora, tempo de reelaboração, ele chega ao final, o tempo do choro chega ao final, e a gente precisa decidir, né? Decidir. Eu, pastor Christian, estou disposto a
dentro das minhas possibilidades, né, a ajudá-los para que a gente continue. Né. A minha esposa hoje, ela tem uma situação que ela tem uma mãe doente, né, que precisaria até que ela tivesse até mais presente. Né. Hoje, meu sogro paga uma cuidadora, mas seria muito bom, né, que a filha pudesse até estar mais presente. Né. Mas hoje, financeiramente, nós não temos essa condição. Até a cuidadora hoje que cuida da minha sogra, ela faz até um preço muito bom, porque hoje uma cuidadora aí cobra 4 mil reais, 5 mil reais, uma cuidadora profissional. E meu sogro paga bem menos que isso. Então, para se conseguir uma cuidadora melhor, não se tem condição financeira. Né? Então, hoje a minha esposa precisa trabalhar. Né? Hoje eu dependo da venda do colchões. Quem trabalha com vendas, ou aqui, se alguém aqui já trabalhou com vendas, sabe como é que é. Você não tem um salário fixo. Então tem hora que sai venda, tem hora que não sai. Então a gente está totalmente na dependência de Deus. Né? Graças a Deus, Deus é tão fiel que quando eu estou assim, quase jogando a toalha, Deus vai lá e abre uma porta, sai uma venda, e muitas vezes uma venda abençoada, que eu consigo botar minhas continhas em dia. Né? E assim a gente vai vivendo. Né? A igreja aqui também nos dá, né, através dos meus pais, a gente recebe uma oferta, mas hoje eu não consigo sustentar a minha família com essa oferta. Né? Então eu preciso trabalhar, a minha esposa precisa trabalhar. A gente não tem hoje, e eu não tenho assim também uma direção de Deus. Deus falou audível, como já aconteceu comigo no passado. Eu já passei por essa experiência no passado, de Deus pegar e falar audível. Larga tudo e se dedica só para o ministério. Eu e minha esposa passamos por essa experiência. E quando Deus falou, a gente prontamente disse, eis-me aqui, Senhor. E a gente abriu mão de tudo, tínhamos uma empresa, 3 empresas, na verdade, um telemensagem, uma loja de festas e um Love Car. A gente largou tudo e foi se dedicar só à obra de Deus, viver da fé. E Deus honrou. Já falasse na pregação. Eu estou repetindo porque é bom, eu creio que se o Espírito Santo está permitindo, é bom repetir, né? Para vocês conhecerem um pouquinho da história da gente. Até para não deixar daqui a pouco o diabo só para, o pastor Cristo não tem fé para largar. Não, se Deus mandar, eu largo. Mas Deus não mandou. Né? Audível, não estou lembrado. Né? E assim, hoje com a experiência que a gente tem, eu não conseguiria continuar a estar à frente do ministério se a minha esposa não estiver pelo menos me apoiando. Não digo ela está aqui sempre, né? Mas pelo menos me apoiando. Porque não tem como. Você está à frente do ministério, se a tua esposa não estiver junto. Não dá. Deus já mostrou para mim, já provou para mim por A mais B, mas sei que não tem como. Então, apoiando ela está. Hoje ela não pode estar muito aqui presente, né? Mas apoiando ela está. Precisam realmente querer. Precisam realmente querer. Não, eu estou com o pastor Cristo, eu estou com a pastora Mena, nós vamos abraçar essa causa, nós vamos continuar. Uma coisa que eu soube que aconteceu no passado, né? Infelizmente, um espírito de fofoca, não vou dizer que foi o único problema, porque toda igreja tem seus problemas, mas esse foi um problema que contribuiu para que a igreja chegasse no ponto onde chegou. Né? Um espírito de fofoca entrou, né, e atingiu uma grande maioria, e isso ficou insustentável. Né? Eu conheço pessoas que não estão aqui, mas que eu tinha bastante intimidade, da pessoa chegar para mim e dizer, pastor Christian, coisa está feia. Né? Da pessoa chegar na célula e a pessoa não sabia nem o que falar, porque a coisa contaminou de um jeito que realmente não tinha mais o que fazer. Aí eu creio que precisou acontecer tudo o que aconteceu para que realmente houvesse um reset, como diz na linguagem da informática, né? E ter um recomeço tudo do zero. E esse recomeço tudo do zero, que está ligado ao que está acontecendo aqui hoje, precisa ser realmente tudo novo. Não dá mais para repetir erros do passado. Né? Como é que resolve fofoca? Né? Se alguém está falando mal de alguém, principalmente está falando dos pastores do ministério, eu preciso
eu sou um líder de célula, eu sou um Timóteo, ou eu sou o anfitrião, o dono da casa, eu tenho que cortar essa conversa, eu não posso deixar isso para frente. Eu tenho que interromper essa conversa na hora. Né? Ó, irmãozinho, você está com problema com a pessoa? Então, para aí. Nós vamos chamar essa pessoa e nós vamos botar você de frente com ela e nós vamos resolver esse assunto cara a cara. É assim que resolve fofoca, o olho no olho. Ah, o problema é com o pastor Cristo? Então, eu vou chamar o pastor Cristo aqui. O problema é com a pastora Mena? Então, peraí, vou chamar ela aqui. Aí você vai falar o que você está falando para mim aqui na frente dela. É assim que resolve, não tem outro jeito. Porque é uma coisa terrível. Se a gente não corta o mal pela raiz, os outros que estão vendo vão achar que pode, né? E isso é pecado, e pecado traz destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então o salário do pecado é a morte. Pecado gera destruição, pecado gera morte. Não tem outra recompensa do pecado, né? A recompensa do pecado não é bênção, a recompensa do pecado é maldição, né? Vai gerar coisa ruim. Então hoje nós temos uma oportunidade, né? Eu falava isso em algum outro lugar também, acho que foi em Tijucas, né? Que Deus está nos dando uma oportunidade, é uma nova fase, é um novo momento, é tudo novo, é uma nova vida, né? Mas nós precisamos querer isso, né? Querer realmente querer, né? E aí? Aí eu pergunto, vocês querem? Né?